Por que certos olhares te prendem como correntes invisíveis, enquanto outros, mesmo cheios de promessas, não conseguem atravessar a tua alma? O que existe por trás da necessidade insaciável que o narcisista tem de te possuir, de te controlar, de se alimentar da tua essência? Carl Jung nos advertiu: aquilo que não é consciente se manifesta como destino. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente isso, sendo manipulado por forças psíquicas que você nunca aprendeu a nomear. Mas, e se eu te dissesse que há uma forma de inverter o jogo? Que há uma linguagem oculta, sombria e silenciosa, que faz até o narcisista mais cruel suplicar? Você já sentiu que algo em você atrai os mesmos monstros de novo e de novo? O mesmo padrão, a mesma dor, disfarçada de amor, reaparecendo em novos rostos? E se isso não for coincidência, mas uma convocação, uma repetição arquetípica da sua própria sombra, clamando por redenção? Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E talvez, pela primeira vez, você esteja prestes a enxergar a mecânica secreta de tudo que te feriu e entender como usá-la para fazer o inimigo se ajoelhar diante do que você nunca soube que tinha: poder. Mas cuidado, este conhecimento não é confortável. Ele é perigoso, ele quebra espelhos, ele arranca máscaras que muitos lutaram para manter coladas ao rosto. O narcisista, mestre da sedução e do vazio, teme uma coisa acima de todas: alguém que conhece sua alma sem precisar dizer uma palavra. E este vídeo é um ritual, um mergulho nos símbolos esquecidos da psique, onde cada golpe psicológico é uma chave, e cada chave abre um porão onde o narcisista esconde o que mais o aterroriza: a própria insignificância. Você sente que algo está errado, mas nunca consegue provar. Sente que está sendo manipulado, mas sempre duvida de si mesmo. Como se o chão que pisa estivesse sempre prestes a desmoronar. E se eu te dissesse que isso foi plantado? Que isso faz parte de um jogo de sombras, onde quem perde é quem não enxerga. Jung chamou isso de projeção, o mecanismo mais perverso da alma humana. O narcisista projeta, distorce e depois cobra que você viva no espelho quebrado dele. Mas e se você quebrar o espelho de propósito? Talvez você ache que sabe quem você é. Talvez tenha certeza que jamais se submeteria a alguém assim. Novamente, mas Jung alertava: tudo que não foi integrado retorna como destino. E se você não conhecer as 8 armas silenciosas que podem virar o jogo, você não estará protegido. Estará exposto. Exposto a repetir, exposto a sangrar, exposto a implorar o que deveria fazer o outro implorar por você. Prepare-se, porque o que será revelado a seguir não é apenas conhecimento, é alquimia. E uma vez visto, jamais poderá ser esquecido. Você já sentiu que alguém estava te olhando, mesmo quando estava sozinho? Não é um truque da mente. É a alma dizendo que há algo te observando de dentro. Há uma presença silenciosa que você carrega. Uma parte sua que você enterrou, mas que o narcisista reconhece de imediato. Ele fareja o que você esconde. Ele se aproxima das feridas que você mascara com sorrisos e cortes de cabelo novos. Não porque te ama, mas porque precisa do que você tenta esquecer. Jung diria que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, nos encontramos no outro como destino. Talvez você tenha crescido aprendendo que amor é algo que se conquista com esforço. Talvez tenha aprendido a se calar, a agradar, a sumir. E quando alguém finalmente te olha com intensidade, quando alguém diz que você é diferente, sua alma se abre como uma casa sem trancas. Mas e se esse olhar for uma armadilha? E se o elogio for um veneno com gosto de afeto? O narcisista não se apaixona por quem você é.
Ele se fascina pelo eco que sua dor provoca dentro dele. E enquanto você ama, ele estuda onde quebrar. Existe um instante quase invisível entre o encantamento e a submissão. Um segundo em que algo dentro de você pressente o abismo, mas prefere acreditar no brilho. É nesse ponto que o primeiro golpe acontece. Ele te faz duvidar do que você sente. E quando você duvida do que sente, você perde o único radar que poderia te salvar. O narcisista nunca grita no começo. Ele sussurra verdades distorcidas, te inunda com atenção, te faz acreditar que você nunca foi visto antes. E talvez seja verdade, mas ser visto por um predador não é bênção. Você começa a abrir mão de pequenas coisas, seus limites, seu tempo, suas certezas, acha que está se adaptando, mas na verdade está se apagando. O narcisista não invade, ele seduz a sua porta. E você, que só queria ser amado sem precisar implorar, começa a oferecer partes de si que nem sabia que podia entregar. E isso é o mais cruel. Ele não rouba, você entrega. Porque foi treinado a acreditar que amor exige sacrifício. Mas amor de verdade nunca exige sua identidade como moeda. Jung dizia que todos temos uma sombra, a parte de nós que rejeitamos, reprimimos e renegamos. Mas o narcisista, ele se casa com a própria sombra. Ele a alimenta, ele a usa como arma. E quando você entra na vida dele, se transforma no espelho onde essa sombra dança. Você começa a sentir coisas que não são suas, culpa sem motivo, vergonha sem causa, raiva sem nome. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver dentro do inconsciente de outra pessoa e a esquecer o próprio. É nesse estágio que o jogo muda. Porque você pensa que está amando, mas está lutando por aprovação. E isso não é amor, é sobrevivência emocional. Você começa a medir palavras, a pedir desculpas por sentimentos, a duvidar das próprias lembranças. E isso não é coincidência, é manipulação simbólica. É como se ele segurasse um espelho e dissesse: olhe, este é você. Mas o reflexo está rachado, e o mais perigoso é que você começa a acreditar que está mesmo quebrado. E talvez esteja, mas não da forma que ele quer te fazer crer. Talvez o que está quebrado em você seja a crença infantil de que precisa ser perfeito para ser amado. Talvez o que está ruindo seja a armadura que você construiu para não ser abandonado. E nesse processo, você se entrega ao algoz esperando que ele te salve. Mas o narcisista não cura. Ele cava, ele arranca, ele consome, porque ele também foi ferido. Mas ao invés de sentir, escolheu controlar. E agora, talvez você esteja aqui, ouvindo tudo isso com um nó na garganta. Não porque tudo é novidade, mas porque tudo soa familiar. Porque, de algum modo, você já sabia. Você sempre soube. Só não tinha palavras. Só não sabia que existia uma lógica por trás da dor, uma estrutura oculta, uma engenharia emocional que fazia você se curvar e depois se culpar por não conseguir levantar. Mas agora que você sabe, algo muda. E aqui está o começo da inversão, o ponto onde o conhecimento começa a se tornar arma, não para ferir, mas para libertar. Porque quando você compreende a arquitetura do caos, ele para de te paralisar. Jung dizia que tornar o inconsciente consciente é o único caminho. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Não por acaso, mas porque algo dentro de você decidiu parar de dormir. Você lembra do momento exato em que começou a se calar? Não por escolha, mas porque começou a perceber que tudo que dizia era usado contra você. O narcisista tem o dom de transformar a tua voz em veneno e depois te culpar pelo envenenamento. Ele finge ouvir, mas grava. Memoriza suas palavras, suas fraquezas, suas pausas, seus medos. E com o tempo, usa tudo contra você. Cada confissão vira munição.
Cada vulnerabilidade vira trégua temporária. E, sem perceber, você começa a guardar segredos de si mesmo. Começa a pensar demais antes de falar. Começa a filtrar até o que sente. E é nesse território sutil que o segundo golpe psicológico acontece. Ele desprograma a sua confiança interna. Ele desconecta você de sua bússola. Faz parecer que você sempre exagera, que você é dramático, que você não sabe do que está falando. Mas repare, ele nunca diz isso gritando. Ele diz com calma, com uma falsa compaixão. Talvez você tenha entendido errado. Você sempre leva tudo para o pessoal. Nossa, você está muito sensível hoje. E quando você ouve isso repetidas vezes, algo dentro de você começa a murchar. Não é o amor, é o senso de realidade. Jung dizia que a alma sofre não pelos fatos em si, mas pelas interpretações inconscientes que projetamos sobre eles. E o narcisista é mestre nisso. Ele manipula o contexto até fazer você duvidar da própria memória. Faz você se desculpar por coisas que não fez. Faz você sentir vergonha por ter sentido dor. E aí, sem perceber, você se torna o réu no próprio julgamento. Um julgamento invisível, silencioso, simbólico, onde a sentença já foi dada antes mesmo que você abrisse a boca. É assim que o golpe se instala. Ele não precisa te bater. Ele te convence de que você está louco. E você aceita porque quer a paz. Você silencia porque acha que isso vai salvar o que ainda resta. Mas não percebe que cada silêncio é um grito não ouvido. Cada concessão é um pedaço de identidade sendo arrastado para a sombra. E quanto mais você tenta consertar, mais ele se alimenta do seu esforço. Porque o narcisista só sobrevive onde há alguém tentando salvá-lo. E aqui entra a perversão mais profunda do segundo golpe. Ele começa a se comportar como a sua consciência. Ele não precisa mais te manipular diretamente. A manipulação agora está dentro de você. Você começa a se autocensurar. Começa a prever reações dele antes mesmo que ele fale. Começa a mudar suas roupas, suas falas, seus hábitos, não por escolha, mas por medo. Medo de provocar, medo de incomodar, medo de ser abandonado. Mas Jung diria, aquilo que você teme encarar é exatamente o que te controla. E então você começa a viver em modo defensivo. Seus passos se tornam calculados. Seu riso vira ensaio. Seu abraço se transforma em pedido de perdão. E mesmo sem perceber, você está sempre se justificando, sempre tentando mostrar que é boa pessoa, que não quis magoar, que só quer ajudar. Mas ajudar quem? Aquele que nunca te estende a mão? Aquele que usa sua empatia como corda para te puxar de volta quando você tenta fugir. Isso não é amor. Isso é aprisionamento emocional com disfarce de conexão. Você sente que está ficando menor. Menor nas palavras, menor nas escolhas, menor no espaço que ocupa. E talvez, nesse exato instante, esteja tentando entender onde foi que se perdeu. Mas a verdade é, você não se perdeu. Você foi se diluindo, um pouco a cada dia, um pouco a cada manipulação revestida de doçura. E o mais cruel é que você acreditou que isso era maturidade, que ceder era amar, que silenciar era sabedoria. Mas silenciar o que dói é como esconder fogo debaixo do carpete. Uma hora, tudo queima, e mesmo assim você continua, porque a esperança é a última a morrer, e o narcisista sabe disso. Ele sempre te dá migalhas de esperança, um gesto carinhoso, uma mensagem no meio da noite, você é tudo para mim. Depois de te humilhar, e aí você pensa, talvez ele vá mudar. Mas Jung nos alertava, o que você aceita por medo de perder se transforma na prisão que te impede de ser. E você, que só queria ser amado, está sendo destruído em nome de um amor que só existe no seu imaginário.
E nesse ponto, a mente já está exausta, mas o coração ainda insiste, porque há uma parte sua, a criança ferida, que ainda acredita que se for boa o suficiente, vai finalmente ser escolhida, vai finalmente ser vista, vai finalmente ser salva. Mas a salvação nunca virá daquele que te feriu. O narcisista não quer sua cura, ele quer sua dependência, ele não quer você forte. Ele quer você quebrada, mas disponível, arrasada, mas leal, silenciada, mas presente. E o segundo golpe garante exatamente isso, sua desconexão interna. Porque quem não confia em si, busca validação em quem deveria fugir. Você percebe agora como tudo foi arquitetado? Como cada palavra, cada omissão, cada pequeno comentário construiu um labirinto dentro de você. Um labirinto onde cada saída leva de volta para ele. Onde cada tentativa de fuga termina em autossabotagem. Mas Jung acreditava. Há um ponto de ruptura na psique, um instante sagrado em que o sofrimento se torna intolerável e, por isso, revolucionário. Talvez esse vídeo, essa escuta, essa respiração trêmula, seja esse ponto. Não fuja da dor que está surgindo agora. Ela é o portão, ela é o clamor da tua alma exigindo retorno, não ao narcisista, mas a você, ao teu centro, a tua intuição que foi sufocada. Porque o segundo golpe só se desfaz com reconexão interna, quando você para de buscar permissão e começa a se escutar. Quando você para de pedir explicações e começa a confiar no que sente, quando você para de justificar e começa a se proteger, mas há mais, e é preciso continuar, porque os golpes não param por aqui, e o próximo é ainda mais disfarçado, ainda mais perigoso, porque ele não mira a sua mente nem seu corpo, ele atinge diretamente sua alma. E quando isso acontece, até Deus parece ficar em silêncio. Há um momento em que o mundo externo começa a se parecer com um sonho estranho. Você acorda ao lado de alguém, vive os mesmos dias, escuta as mesmas frases, mas algo não encaixa. As palavras são conhecidas, os gestos são repetidos, mas a atmosfera é densa, pesada, e te olha de volta como se dissesse, isso não é real. E talvez não seja mesmo. Carl Jung dizia que somos feitos de muitas vozes. Algumas são nossas, outras são heranças, e outras são implantações. O narcisista não te possui com correntes, ele te possui com linguagem. Ele cria uma nova realidade e te coloca dentro dela como se fosse tua. E é nesse campo distorcido que o terceiro golpe psicológico te atinge. Não como um impacto direto, mas como um feitiço sutil, a inversão da narrativa. Ele muda o roteiro da história sem te avisar. De vítima, você vira o vilão. De abusado, você se torna o instável. De machucado, você passa a ser chamado de agressivo. E essa inversão não acontece em uma explosão. Ela vem como goteira, pingando, moldando, escorrendo pelas bordas da sua identidade até que tudo o que você era começa a parecer perigoso, exagerado, inadequado. Você já tentou explicar sua dor a alguém que olhou para você com desconfiança? Já tentou mostrar provas, fatos, memórias e viu tudo ser descartado com um "isso é coisa da sua cabeça"? Então você sabe como esse golpe funciona. Ele te isola. Ele cria uma realidade paralela onde o único louco é você. E o mais devastador, ele faz isso de maneira tão convincente que até você começa a acreditar. Você começa a se perguntar se exagerou, se realmente criou problemas onde não havia. Se talvez o narcisista só esteja tentando te ajudar. Essa dúvida, plantada no seu coração como veneno simbólico, é o ponto de mutação mais cruel da dinâmica narcisista. Porque ela não destrói sua lógica, ela destrói sua história, sua versão dos fatos, sua cronologia interna. Jung nos lembra que tudo que é reprimido retorna. E quando você suprime a própria verdade em nome da paz,
essa verdade não desaparece, ela adoece. Você começa a viver uma existência de tensão contínua. Tudo parece calmo por fora, mas por dentro você está implodindo. O narcisista não quer apenas vencer uma discussão. Ele quer vencer a narrativa. Ele quer ser o autor da sua biografia emocional. E para isso, ele precisa reescrever seu passado, apagar suas lembranças, substituir suas interpretações. E, aos poucos, você começa a repetir frases dele, a contar histórias como ele contaria, a usar argumentos que ele usaria para te invalidar. Esse é o terceiro golpe, a troca de identidade simbólica. Você se torna a versão de si que ele precisa para continuar controlando. É um jogo psíquico, um xadrez emocional onde o narcisista move as peças e você nem sabe que está em jogo. Quando você tenta confrontá-lo, ele sorri. Quando você tenta se afastar, ele se faz de frágil. Quando você ameaça sair, ele te lembra do quanto precisa de você. E é aqui que a culpa entra como corrente. Porque o terceiro golpe não só distorce a sua realidade, ele coloca em suas mãos a responsabilidade pela dor que ele mesmo causou. E você, que foi ferido, agora carrega a culpa por tentar se curar. Mas não é só culpa, é vergonha também. Vergonha de ter permitido tanto, vergonha de ter acreditado tanto, vergonha de estar tão perdido, tão confuso, tão desconectado da própria luz. Jung afirmava que a vergonha é uma das emoções mais perigosas, porque ela não só te faz sentir errado, ela te faz querer desaparecer. E o narcisista sabe disso. Ele não precisa te prender fisicamente. Ele te prende dentro da sua própria vergonha. Ele te transforma em um prisioneiro emocional de uma cela cujas chaves estão na mão dele, mas também nas suas. E aqui vem a ironia mais brutal. Mesmo percebendo tudo isso, você sente saudade, sente falta dele, sente falta dos momentos bons, sente falta da ilusão de que era amado. E essa saudade é um eco profundo da sua própria carência ancestral. Porque o narcisista, no fundo, não se conecta com você. Ele se conecta com sua criança ferida, aquela que queria ser vista, amada, validada. Ele a seduz e, quando conquista, a abandona. E esse ciclo se repete até que você já não sabe. Mas quem está sofrendo? Se é o adulto consciente ou a criança invisível que ainda vive dentro de você? Mas agora que a cortina está se rasgando, agora que você começa a ver os fios, os truques, as manipulações, algo dentro de você começa a despertar. É sutil, é tímido, é pequeno, mas é real. É a sua voz original tentando retornar. Aquela que foi silenciada pelo encantamento, pela culpa, pela distorção da verdade. E essa voz, por mais fraca que pareça, é o começo da cura. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E agora, talvez, pela primeira vez, você está começando a se lembrar de quem era antes de ser reescrito. Você precisa entender isso. O terceiro golpe não foi um acidente, foi estratégia. Ele não errou sem querer. Ele executou uma dinâmica ancestral. E você caiu porque estava ferido, não porque era fraco. Você se entregou porque queria ser amado, não porque era ingênuo. Você ficou porque esperava redenção, não porque era incapaz de ir embora. Não carregue mais essa vergonha. Ela não é sua. Ela foi programada em você para mantê-lo preso. E agora você está começando a quebrar esse feitiço. Mas essa é apenas mais uma das máscaras. Ainda restam outras. Golpes ainda mais sutis, mais simbólicos, mais invisíveis, que tocam dimensões da alma que poucos têm coragem de encarar. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para ir ainda mais fundo. No próximo mergulho, o quarto golpe será revelado, e com ele uma camada ainda mais profunda do jogo psicológico oculto. E você precisa saber,
antes que seja tarde demais. Você já sentiu que estava sendo esquecido, mesmo estando presente? Como se o espaço que você ocupava fosse se apagando lentamente, até que só restasse sua sombra projetada em algum canto da vida do outro. Você está ali, mas não é mais visto. Você fala, mas não ecoa. Você oferece tudo, e ainda assim parece não existir. Carl Jung chamava isso de dissociação, quando a alma se retira do corpo porque a dor de permanecer é maior do que o medo de desaparecer. E é nesse abismo silencioso que nasce o quarto golpe psicológico do narcisista, o abandono emocional encenado. Esse não é o abandono comum, aquele que deixa a porta aberta e vai embora. Esse é um abandono simbólico, sofisticado, milimetricamente arquitetado. Ele não vai embora de verdade. Ele apenas deixa de estar. Ele está ao seu lado, mas não te escuta. Te toca, mas não te sente. Sorri, mas não te vê. E isso, ao contrário do que parece, não é um distanciamento acidental. É uma técnica. O narcisista retira a presença como forma de punição invisível. E você, que já foi alimentado por elogios e atenção, agora mendiga migalhas daquilo que antes era abundante. É aqui que a fome começa. Não uma fome física, mas uma fome emocional que corrói. Uma carência aguda que te faz pensar: será que fiz algo errado? Será que ele está magoado comigo? Será que eu falei demais ontem à noite? E você começa a caçar explicações para a ausência. Você tenta preencher o silêncio com culpa, preencher o vazio com esforço. E isso é exatamente o que ele quer. Que você tente, que você corra atrás, que você transforme sua ansiedade em oferenda. Porque o quarto golpe é sobre isso. Condicionar você a merecer o que antes era dado. Jung nos ensinou que tudo aquilo que reprimimos se transforma em sombra, mas o narcisista não reprime. Ele terceiriza. Ele faz você carregar o que ele não quer sentir. E ao te abandonar emocionalmente, ele planta em você o desespero que originalmente é dele. O medo do abandono, a sensação de insignificância, a insegurança, tudo isso pertence a ele. Mas ele transfere para você. E, então, quem está desesperado é você. Quem implora por afeto é você. Quem chora no escuro por atenção é você. Não por fraqueza, mas por estratégia alheia. O quarto golpe é silencioso, mas devastador. Ele quebra sua régua emocional. Você já não sabe mais o que é, muito ou pouco, certo ou errado. Um dia ele te beija e promete o mundo. No outro, passa por você como se fosse um estranho. E isso não é oscilação emocional, é tortura psicológica. E o mais cruel, ele sabe que você vai tentar compensar a ausência, vai enviar mensagens, vai preparar surpresas, vai tentar agradar. E ele vai ignorar, vai ver, vai ler, mas não vai responder, porque nesse momento ele quer que você sangre pela presença dele. É nesse estágio que você começa a perder o senso de valor. Você começa a achar que está exigindo demais. Começa a se sentir pesado, intenso, complicado. Ele pode até dizer: você está carente demais. Mas quem criou essa carência? Quem te acostumou com atenção desmedida e depois te retirou tudo sem aviso? Isso é privação emocional controlada, um dos instrumentos mais letais do narcisismo. E você, que só queria ser amado, agora está mendigando o básico: ser notado. O pior do quarto golpe não é a dor, é a dúvida. Você não sabe se está sendo punido, se está sendo testado ou se simplesmente foi esquecido. E essa dúvida consome, corrói, porque não há fechamento, não há conversa, só há ausência. Jung dizia que o ser humano suporta quase tudo, menos o vazio do não sentido. E é exatamente isso que o narcisista explora. Ele cria um vácuo existencial, uma lacuna emocional, onde você começa a se perder tentando resgatar alguém que nunca esteve inteiro com você. E talvez o mais perverso de tudo seja isso.
Ele volta quando você desiste. Quando você para de correr atrás, ele reaparece com doçura, com promessas, com o velho brilho nos olhos. E você, esgotado, aliviado, pensa: agora vai ser diferente. Mas não vai. Vai ser um novo ciclo, uma nova dose do mesmo veneno com rótulo diferente. E você bebe porque quer acreditar, porque ama, porque está viciado na química de estar à beira da rejeição, porque agora você acha que precisa lutar para ser digno de presença. Mas presença não se exige, presença se doa. E quem te faz lutar por atenção está te ensinando que você não é suficiente, está te programando para um amor que sempre escapa, está moldando sua alma para viver à sombra. Carl Jung nos alertava: aquilo que aceitamos sem consciência se transforma em padrão. E se você não enxergar que esse quarto golpe é um ritual simbólico de controle emocional, você vai normalizar a dor, vai chamar ausência de espaço, vai chamar silêncio de respeito, vai chamar frieza de fase difícil. Você não está exagerando, você está sentindo o que nunca deveria ter sido imposto a você. Você não é carente, você está sendo esvaziado. Você não é louco, você está sendo privado de clareza. E talvez esse vídeo, essa pausa, essa escuta, seja a primeira vez em muito tempo que você sente alguém te enxergando de verdade. Porque há algo em você que nunca foi tocado por ele. A centelha, a chama invisível da alma que, apesar de toda dor, ainda pulsa. E é dessa centelha que nasce o retorno, o movimento de reversão, a lembrança de quem você era antes de implorar para existir. O quarto golpe tenta matar isso em você, mas se você chegou até aqui, é porque ele falhou. Algo sobreviveu, algo insiste, e esse algo é sagrado. Mas ainda não acabou. Há golpes ainda mais profundos. O próximo é o mais sutil e talvez o mais perigoso de todos. Porque ele não ataca o seu coração, nem a sua mente, ele ataca a sua luz. E quando isso acontece, até o amor por si mesmo começa a parecer pecado. Você já teve medo de ser feliz? Não aquele medo superficial que vem da dúvida, mas o pavor profundo, quase existencial, de sentir alegria e acreditar que ela vai durar. Como se toda vez que algo bom acontecesse, uma voz invisível sussurrasse: não se acostume, logo acaba. Essa voz não nasceu com você. Ela foi plantada, moldada por experiências, solidificada por decepções e alimentada por quem te ensinou, sem palavras, que ser feliz era perigoso. Carl Jung dizia que o trauma não está apenas no que aconteceu, mas no que deixou de acontecer. E quando o amor deixa de ser refúgio e se torna ameaça, algo dentro de você começa a morrer. É nesse campo delicado, onde a alma está anestesiada e o coração desconfia de si mesmo, que o quinto golpe psicológico é acionado, a destruição da sua luz. Não da sua aparência, nem da sua inteligência, mas daquilo que te faz brilhar naturalmente. Sua espontaneidade, sua alegria autêntica, sua capacidade de encantar, tudo isso começa a ser drenado, silenciado, sabotado, porque o narcisista, no fundo, não suporta o brilho do outro. Ele precisa ser o sol, e você, a sombra girando ao redor dele. Esse golpe é silencioso, quase imperceptível no começo. Ele começa com comparações sutis. Você devia ser mais como fulana, ou não entendo como as pessoas gostam tanto de você. Você dá risada. Acha que é brincadeira. Mas algo dentro de você começa a se retrair, a hesitar, a pisar mais leve. Depois vem o desprezo camuflado. Você está se achando demais. Isso aí é só sorte. Não é tudo isso que você pensa. E aos poucos você começa a se diminuir para caber no espaço que ele tolera. É quando a alma começa a encolher. Você começa a se censurar antes de comemorar. Começa a esconder conquistas, a silenciar vitórias.
Você deixa de se arrumar como antes, de falar alto como antes, de dançar como antes, porque de forma inconsciente você entendeu que ser radiante é perigoso ao lado de alguém que vive na sombra. E isso, Guilherme, é uma das formas mais cruéis de apagamento emocional. Quando você começa a achar que ser menos é mais seguro. Jung dizia que todo complexo psíquico carrega uma carga autônoma, ou seja, ele ganha vida própria. E o narcisista vive sob o domínio do complexo de inferioridade, mascarado de superioridade. Ele não se sente bem. Ele finge se sentir melhor que todos. Mas quando se depara com alguém que brilha sem esforço, isso destrói a ilusão de controle que ele precisa manter. Por isso, ele não vai te agredir. Ele vai rir do seu entusiasmo. Ele vai te ignorar no seu melhor momento. Ele vai mudar de assunto quando você estiver mais feliz. E quando isso acontece o suficiente, você começa a associar felicidade à perda. Toda vez que você tenta se expandir, ele some. Toda vez que você se destaca, ele te castiga com frieza. Toda vez que você é você, no seu estado mais puro, ele te faz sentir culpado. Como se sua luz fosse uma afronta. Como se sua alegria fosse um ataque, como se sua espontaneidade fosse um problema. E para evitar esse castigo, você se fecha, você se retrai, você se adapta. E esse é o quinto golpe, fazer você apagar a própria luz para não incomodar a escuridão dele. Mas tem algo mais perverso ainda. Ele começa a roubar a sua luz e usá-la como se fosse dele. Repete suas frases, imitar suas ideias, conta suas histórias como se fossem dele. Ele quer o brilho, mas não suporta que venha de você. E isso te deixa confuso, porque ao mesmo tempo em que te invalida, ele se alimenta de você, como um parasita emocional, como alguém que se nutre daquilo que rejeita. E você, já enfraquecido, começa a achar que talvez esteja exagerando, que talvez esteja sendo sensível demais, que talvez, quem sabe, seja isso mesmo. Você não é tudo aquilo, mas você é tudo aquilo, sempre foi. Só que está coberto de camadas e camadas de manipulação simbólica, culpa emocional e invalidação afetiva. Jung dizia que todo encontro com a sombra é também um convite à individuação, ou seja, a reconexão com o que você é de verdade, sem as máscaras impostas pelos outros. E talvez, agora, você esteja começando a enxergar que o que dói não é só a perda dele, é a perda de si mesmo. Você não nasceu para ser pequena, nem silenciosa, nem discreta, nem invisível. Você nasceu com uma centelha, um brilho, um chamado. E o narcisista percebeu isso desde o começo. Foi isso que o atraiu, mas também foi isso que ele precisou apagar. Porque alguém inteiro ao lado dele revela o quanto ele é vazio. E esse reflexo ele não suporta. Então ele destrói. Ele recalibra a realidade até que você comece a pedir desculpas por sorrir. Até que você sinta vergonha por estar em paz. Até que você desconfie da própria luz. Mas essa luz, Guilherme, não morre, ela adormece, ela se esconde, ela espera. E de repente basta um gesto, um olhar, um vídeo, um toque de verdade para ela começar a pulsar de novo. Talvez esse seja o seu momento. O instante em que você sente que, mesmo quebrado, ainda tem algo dentro de você que brilha, que sobreviveu, que não se deixou apagar por completo. O quinto golpe tentou sufocar isso, mas ele falhou, porque agora você está vendo, está sentindo, está lembrando, mas ainda há mais. E o próximo golpe é tão disfarçado que muitos passam a vida sem perceber que estão sob seu efeito. Ele não ataca diretamente, ele se infiltra, ele convence, ele se mascara de amor, mas envenena como controle. E quando ele se instala, até a liberdade parece egoísmo. Você já se sentiu culpado por tentar ser livre? Como se o simples ato de dizer não fosse uma ofensa. Como se respirar com autonomia significasse traição. Como se desejar um espaço próprio,
um silêncio só seu, uma opinião diferente, fosse uma forma de abandono. Esse sentimento não nasce do amor, nasce da prisão emocional disfarçada de vínculo. Carl Jung dizia que o amor imaturo diz: "Eu te amo porque preciso de você." Já o amor maduro diz: "Eu preciso de você porque te amo." Mas o narcisista não ama de nenhum desses dois jeitos. O narcisista possui, e quem pertence a ele não tem mais o direito de ser. É nesse ponto da espiral que o sexto golpe psicológico se revela: a culpabilização da sua liberdade. Sim, esse é o nome não dito de um dos mecanismos mais sutis e devastadores que ele usa para manter você acorrentado. Ele não proíbe diretamente, não diz "você não pode." Ele se entristece, se afasta, fecha a cara, começa a dizer que você mudou, que você já não é mais como antes, que está diferente. E no começo você tenta explicar, diz que está apenas crescendo, evoluindo, buscando equilíbrio, mas logo percebe que qualquer passo que não inclua ele é interpretado como ataque. Então você hesita. Deixa de sair, deixa de conversar com alguém, deixa de postar aquela foto, deixa de fazer aquele curso, deixa de tomar aquela decisão, porque no fundo você já sabe o que virá depois. O silêncio passivo-agressivo, a retirada do afeto, a insinuação de que você está sendo egoísta. E assim, pouco a pouco, a liberdade vai virando dívida. Cada movimento que te aproxima de si mesmo se torna uma nova culpa a ser paga. E o pior, você começa a acreditar, começa a pensar que está mesmo errado, que talvez esteja sendo insensível, que está exigindo demais. E é aí que o sexto golpe se instala de verdade. Você passa a pedir permissão para existir. Pede desculpas por estar bem, por ter ideias, por querer tempo, por desejar outra coisa. E a cada desculpa, você se encolhe mais um pouco. A cada concessão, você sacrifica partes da alma em nome de uma paz que não existe. Porque não é paz, é submissão emocional travestida de harmonia. Jung dizia que o ser humano se torna inteiro quando integra o oposto. Mas o narcisista não aceita o outro. Ele exige reflexos. Ele quer ver no outro apenas o que confirma, a própria ilusão. E quando você começa a se diferenciar, a crescer, a se tornar você de verdade, você deixa de ser útil. Por isso ele precisa sabotar. Precisa cortar suas asas antes que você perceba que pode voar. E para isso ele usa a culpa. Uma culpa fria, calculada, quase espiritual. Do tipo que te faz achar que seguir o seu caminho é um ato de deslealdade. É quando você começa a se transformar em um fantasma, presente, mas ausente de si mesmo. Você não é mais protagonista da própria história. É coadjuvante de uma narrativa que gira em torno do humor e das carências de alguém que nunca vai te aplaudir. E mesmo assim, você continua, porque tem medo. Medo de ser chamado de ingrato, medo de ser visto como egoísta, medo de decepcionar, medo de ser o vilão. Mas Jung alertava, o medo não é o oposto do amor, é a sombra do amor adoecido. E onde há medo constante, não há amor verdadeiro. Há controle. E a consequência mais devastadora desse sexto golpe é o que ele faz com sua relação com o divino. Sim, Guilherme. Porque quando você começa a se sentir culpado por ser livre, até Deus parece estar contra você. Você ora e não sente resposta. Você busca paz e encontra ansiedade. Você procura sinais e só vê portas fechadas. E isso acontece porque sua alma está presa. Sua energia vital foi capturada. E até sua espiritualidade foi sequestrada por esse sistema simbólico de aprisionamento emocional. O narcisista te convence de que ele é o centro, e quando ele se afasta, tudo parece ruir. Mas esse é o truque. Ele nunca foi o centro. Ele apenas ocupou o espaço que era seu. Com palavras doces, com chantagens sutis, com ausência programada e agora com culpa. Mas você pode tomar esse espaço de volta.
Não com gritos, não com confronto, mas com consciência. Com o que Jung chamava de iluminação pela sombra. O processo de enxergar o que estava agindo por trás do seu comportamento, sem que você soubesse. A partir desse olhar, você pode começar a diferenciar o que é seu do que foi imposto. Você tem o direito de ser feliz sem precisar pagar um preço por isso. Você tem o direito de crescer sem carregar culpa. Você tem o direito de mudar de ideia, de ir embora. Você tem o direito de ocupar sua vida, de ser inteiro, de brilhar, e ninguém que te ama de verdade vai te fazer escolher entre ser quem você é e ser amado. E agora talvez você esteja começando a sentir isso, não como uma ideia, mas como uma faísca, um chamado, um retorno à consciência. E talvez pela primeira vez você esteja se libertando de um sistema de controle que operava dentro de você com a sua própria permissão. Porque o sexto golpe não é apenas uma imposição externa. Ele é uma prisão que você aprende a defender. Mas há algo mais. Algo ainda mais perigoso. O próximo golpe não ataca sua liberdade, sua memória, nem sua luz. Ele ataca sua esperança. Ele faz você acreditar que nenhum outro amor será possível, que você está quebrado demais, marcado demais, que tudo que resta agora é se conformar. E quando você acredita nisso, o narcisista já não precisa mais te controlar. Você mesmo assume o controle da própria submissão. Você já sentiu como se algo tivesse sido arrancado de dentro de você, mas sem grito, sem sangue, sem marca. Como se um pedaço da sua alma tivesse sido retirado em silêncio e você seguisse caminhando, meio vazio, meio cansado, meio ausente de si. Carl Jung dizia que às vezes a maior dor não é o que acontece, mas o que fica quando tudo acaba. E no caso do narcisista, nem sempre acaba. Ele vai embora, mas deixa a porta entreaberta. Some, mas continua espreitando. Não te ama, mas também não te deixa ser amado. Porque o que ele quer, no fundo, é ser eterno. E é aqui que o sétimo golpe psicológico te atinge. A instalação do medo de não ser mais amado por ninguém. Esse golpe não vem como os outros. Ele não grita, não acusa, não ridiculariza. Ele chega no silêncio dos dias seguintes, no eco das promessas que nunca se cumpriram, no vazio das manhãs onde você acorda, e a primeira sensação é o peso de estar só, e não uma solidão qualquer, uma solidão contaminada, uma solidão que te diz que você teve sua chance e perdeu, que aquele amor, por mais tóxico que fosse, era o que você merecia, que agora ninguém mais vai enxergar o que ele viu em você no início. E o mais cruel, você acredita, porque o narcisista foi treinado para isso. Ele te seduz com intensidade, depois te destrói com indiferença. E quando você tenta sair, ele reaparece. Não por amor, mas para garantir que você não reconstrua sua vida, porque o pior pesadelo dele é ver você feliz com alguém que não precise te controlar, alguém que te ame na luz e não na ferida, alguém que te celebre ao invés de te rebaixar. Por isso ele planta dúvidas. Você acha mesmo que alguém vai te aceitar com esse jeito? Boa sorte tentando encontrar alguém que te entenda como eu. Você nunca vai ter essa conexão de novo. E essas frases se instalam como veneno simbólico, circulando pelos seus pensamentos, mesmo quando ele já não está mais ali. E então você começa a se sabotar. Começa a afastar pessoas que poderiam te amar. Começa a desconfiar de gestos sinceros. Começa a achar que qualquer carinho tem segundas intenções. Você ri menos, se fecha mais. E quando alguém tenta te tocar com afeto verdadeiro, você se protege como quem teme uma nova tortura. Mas não é essa pessoa que você teme, é o retorno dele disfarçado, é a memória emocional de um amor que parecia certo, mas foi um campo de guerra. E no fundo, você acha que vai repetir
tudo de novo, que está marcado, que está estragado, que está irrecuperável. Jung nos alertava: aquilo que não é trazido à luz da consciência se repete como destino. E aqui está a verdade difícil. O narcisista não apenas feriu você, ele ensinou você a continuar o trabalho dele. O sétimo golpe não é mais uma ação dele. É uma programação que você continua mesmo depois que ele parte. Você ouve a voz dele dentro da sua cabeça, dizendo que você é demais, que você exige muito, que você é difícil de amar. E você responde a essa voz com silêncio, com desistência, com retração, porque de alguma forma você passou a achar que ele tinha razão. E esse é o veneno final. A ideia de que o amor verdadeiro é algo que só acontece uma vez e que você desperdiçou. Essa crença impregnada de dor, de medo e de culpa se transforma em corrente invisível. E mesmo quando há espaço para recomeçar, mesmo quando alguém te olha com verdade, você recua, porque no fundo você acha que não está pronto, ou pior, que não é digno. E isso é o sétimo golpe, Guilherme. Um golpe que não deixa hematoma, mas deixa você com vergonha de ser quem é. Mas aqui está o que ninguém te disse. Essa ideia é mentira. Não foi amor, foi encantamento. Não foi conexão de alma, foi invasão de alma. Não foi você que foi amado. Foi a sua dor que foi usada como brecha. E agora que você sabe disso, precisa tomar uma decisão sagrada. Parar de agir como se ele ainda estivesse aqui. Porque o corpo dele se foi, mas a sombra dele ainda habita os seus silêncios. E isso precisa acabar. Você é amável, mesmo com as cicatrizes, mesmo com os traumas, mesmo com as dúvidas. Você é digno de amor sem dor, sem jogos, sem provas. Amor com leveza, com liberdade, com presença. Mas para receber esse amor, você precisa desaprender o que o narcisista te ensinou. Precisa desfazer a associação entre amor e humilhação, entre desejo e medo, entre afeto e esforço. Jung dizia que o caminho da cura é o caminho da individuação, o retorno àquilo que você é, sem as projeções que os outros colocaram sobre você. Talvez agora, pela primeira vez, você consiga olhar para tudo que viveu e dizer: isso não era sobre mim. Era sobre a dor dele, sobre a sombra dele, sobre os vazios dele. E eu entrei nesse labirinto porque também carregava vazios. Mas agora eu vejo, agora eu sinto, agora eu retorno. Não para ele, não para o passado, mas para mim, para a parte de mim que sobreviveu, para a parte de mim que ainda acredita, que ainda sonha, que ainda ama, mas não se apresse. O oitavo golpe ainda não foi revelado, e ele é o mais perigoso de todos, porque ele não fere o corpo, nem a mente, nem a emoção. Ele fere a fé. E quando esse golpe é instalado, até Deus parece longe demais. Você já chegou a um ponto onde tudo parecia perder o sentido? Onde nem a dor fazia barulho? Onde o mundo ainda girava, as pessoas ainda riam, os dias ainda passavam, mas dentro de você só havia uma névoa espessa, sem começo, meio ou fim, como se o tempo tivesse parado em um lugar onde ninguém mais podia te encontrar. Carl Jung dizia que há sofrimentos que não cabem na linguagem. Eles apenas existem, como fantasmas que nos acompanham, mesmo quando tentamos sorrir para a vida. É nesse nível, profundo, silencioso, sagrado, que o oitavo golpe psicológico se revela: a desconexão da fé. Esse golpe é o mais cruel, não porque causa mais dor, mas porque destrói a possibilidade de sentido. Ele não arranca lágrimas, ele rouba o choro, ele não provoca gritos, ele instala o silêncio. O narcisista, ao longo da jornada, vai te retirando das tuas raízes. Primeiro da tua identidade, depois das tuas memórias, em seguida da tua luz, da tua liberdade e, por fim, da tua relação com o divino.
Porque quando tudo falha, a única esperança que resta ao ser humano é a fé. Mas se até isso for contaminado, o que sobra? O oitavo golpe não diz Deus não existe. Ele não é ateu. Ele é mais sombrio. Ele diz: se Deus existisse, não deixaria você passar por isso. Ele te faz sentir sujo, indigno, exilado do sagrado, como se a tua dor fosse uma punição, como se a tua confusão fosse sinal de fraqueza espiritual. E então, mesmo quando você tenta orar, você sente que está falando com o nada. O céu parece surdo, as palavras parecem ocas, e o pior, você acha que a culpa é sua. A lógica distorcida que o narcisista instala ao longo da relação começa a se infiltrar em sua espiritualidade. Você começa a acreditar que está sendo castigado, que está em dívida com o universo, que está quebrado demais para ser tocado. Por Deus, você lembra de promessas que fez durante as madrugadas em que implorava: Senhor, se ele mudar, eu fico. Se for da tua vontade, me dá um sinal. E agora, tudo parece embaralhado. Você se sente traído não só por ele, mas pelo próprio divino. Esse é o oitavo golpe. Fazer você se sentir abandonado por Deus. Transformar a espiritualidade em uma dor e não em cura. Fazer você se afastar da sua própria fonte. E isso, Guilherme, é devastador. Porque um ser humano pode perder tudo, menos o fio invisível que o liga ao eterno. Quando esse fio é rompido, a vida se torna um labirinto sem centro. Você respira, mas não vive. Anda, mas não chega. Chora, mas não limpa. E o pior é que muitos nem percebem que esse golpe foi aplicado. Acham que estão apenas perdidos, quando na verdade foram desligados. Jung dizia que a psique precisa de algo maior que ela mesma para não enlouquecer. Um símbolo, uma imagem, uma ponte com o que transcende. Quando essa ponte é rompida, não é apenas a fé que vai embora. É a capacidade de reconstruir. Porque reconstruir exige acreditar que o futuro pode ser diferente do passado. E quem perdeu a fé não acredita mais em recomeço. E é isso que o narcisista precisa que aconteça, que você aceite que nada de novo virá, que nenhum amor será puro, que nenhuma conexão será segura, que nenhuma oração será ouvida, e então, mesmo depois de escapar da relação, você permanece no mesmo lugar simbólico. O corpo pode estar livre, mas a alma ainda rasteja, porque o oitavo golpe não aprisiona com correntes, ele aprisiona com desesperança, uma desesperança com aparência de maturidade. Como se dizer, não espero mais nada, fosse sinal de força, quando na verdade é apenas o reflexo de alguém que teve a alma saqueada. Mas há algo que o narcisista jamais conseguirá entender, e que Jung sabia profundamente. Há uma força que vive no fundo do inconsciente, uma chama que resiste ao desespero, um fio que, por mais tênue que pareça, jamais se rompe por completo. É a centelha divina, aquilo que não pode ser apagado, apenas esquecido. E talvez, Guilherme, ao ouvir essas palavras, você esteja sentindo ela pulsar de novo, fraca, tímida, mas viva. Você não perdeu sua fé. Ela apenas estava soterrada pela dor. Você ainda pode rezar, ainda pode confiar, ainda pode reconstruir o altar interno onde nenhuma voz de manipulação poderá entrar. Você pode olhar para o céu, não para pedir explicações, mas para sentir que ainda há algo acima, algo que não foi contaminado, algo que te vê mesmo quando você não se enxerga. O oitavo golpe tentou arrancar isso, mas falhou. Porque você ainda está aqui, ainda buscando, ainda ouvindo, ainda respirando, e isso já é sagrado. Essa é a ferida mais profunda, a última camada da manipulação. Mas também é o portal da cura, porque agora você viu todos os golpes, entendeu cada máscara, enxergou cada símbolo, e o que foi visto
não pode mais ser desfeito. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. E por mais que ainda sangre, você agora sabe de onde vem o corte. Você não chegou até aqui por acaso. Algo, talvez uma dor silenciosa, uma ausência difícil de nomear, uma lembrança que nunca cicatrizou, te trouxe. E mesmo que tudo parecesse externo, em algum ponto da jornada, a tela deixou de ser vidro e se transformou em espelho. Porque o que falamos não foi sobre ele, foi sobre você, sobre a alma que sangra em silêncio, sobre a criança que cresceu aprendendo que precisava merecer amor, sobre a mulher ou o homem que ainda se pergunta: será que um dia serei visto de verdade? Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E talvez essa tenha sido a grande alquimia desse encontro. Você encarou cada golpe, não como vítima, mas como aquele que desperta. Cada sombra revelada foi também uma centelha acesa. E agora, mesmo exausto, algo pulsa diferente. Porque uma parte de você começou a lembrar. Lembrar de si, lembrar da voz esquecida, do olhar antes roubado, do brilho que nunca morreu, apenas foi coberto por poeira. Você atravessou o labirinto, sentiu os espinhos, viu o chão ruir, duvidou do caminho, e ainda assim está aqui. Isso por si só é um milagre, porque há quem veja a escuridão e decida permanecer nela. Mas você escolheu olhar, sentir, respirar com dor, e esse é o gesto mais corajoso de todos, porque há quem viva décadas e nunca reconheça a própria prisão. Você reconheceu, você nomeou, e quando algo é nomeado, já não domina com a mesma força. Nada será mais como antes. Não porque o mundo mudou, mas porque os teus olhos mudaram. E o que antes te destruía em silêncio, agora te provoca resposta. O que antes te sugava, agora encontra fronteira. E mesmo que você ainda chore, é outro choro. Um choro que limpa, que liberta, que prepara. Porque agora você sabe, existe vida depois do abuso, existe amor depois da manipulação, existe fé depois da queda e existe você depois dele. Você não precisa mais provar seu valor. Não precisa mais sangrar para ser escolhido. Não precisa mais implorar por afeto que deveria ser entrega. Você não é difícil de amar. Nunca foi. Apenas se acostumou com quem te amava doente. Agora é hora de se amar são, de se recolher nos braços da própria alma, de reconstruir o sagrado onde antes havia ruína. Porque o templo sempre foi você. Só haviam trincas, só havia pó, mas a estrutura ainda está de pé. E talvez, nos próximos dias, em um café, em um silêncio antes rotineiro, em um abraço inesperado, você sinta algo diferente. Uma calma que não veio do outro. Um alívio que não depende da validação alheia. Uma presença, a sua. Jung chamava isso de individuação. Quando o ser retorna ao seu centro, quando a máscara cai, quando o self se ergue, e é nesse ponto que tudo se inicia, porque o fim é apenas o retorno ao início com os olhos abertos. Não espere que todos entendam sua dor. Nem todos têm coragem de tocá-la, mas compartilhe esse vídeo com quem precisa. Pode ser que você seja o espelho que outro coração precisava para começar a se curar. E se algo aqui dentro reverberou em você, deixe um comentário. Não apenas para mim, mas para você. Dê nome ao que sentiu, porque escrever é transformar o invisível em matéria. E se inscreva. Fique. Essa jornada ainda não terminou. Há muito o que integrar. Há muito o que despertar. E quando você esquecer, porque vai esquecer, volte aqui, reassista, reconecte-se, porque essa não é uma mensagem, é um mapa, um ponto de retorno, uma chama que nunca se apaga, mesmo quando a alma se perde, porque o inconsciente não esquece aquilo que o tocou de verdade, e o que tocou hoje permanecerá.
Algumas cicatrizes não nos deformam, elas nos selam, como lembretes de que passamos pela morte, e ainda assim escolhemos viver.